Já que a gente falou de um caso que segue dando o que falar em Brasília, é para lá mesmo, na nossa capital federal, que a gente vai agora, até para repercutir um movimento aí que foi, enfim, liderado pelo presidente Lula e vários ministros ontem, até porque pressionadíssimo pelo Movimento Sem Terra, o MST, o governo federal deve anunciar ainda hoje a desapropriação de terras. Eu proponho que a gente vá para Brasília, então, com a nossa repórter Marília Ribeiro, para entender melhor que história é essa. Bom dia, Marília, a palavra é sua. Oi, André, boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Morning Show nessa sexta-feira. Pois é, daqui a pouquinho, viu, tá marcado para o meio-dia esse anúncio que será feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele chegou em Minas Gerais no início da manhã de hoje e antes, né, desse anúncio, ele visitou aí a produção de goiaba e também de milho e de café lá em Minas Gerais. E agora, ao meio-dia, ele deve fazer esses anúncios voltados para a reforma agrária. E o que deve acontecer depois, ele vai fazer uma fotografia aí com membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, está marcada aí por volta de 1h45 e no período da tarde ele retorna aqui para Brasília por volta das 5 horas da tarde, onde ele deve passar todo o final de semana. Agora a gente voltando, né, para essa viagem que o presidente Lula faz nessa sexta-feira, ele vem fazendo um aceno, né, para esse Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Essa será a primeira visita do presidente Lula nesse seu terceiro mandato. Nós já temos aí 2 anos de governo Lula. Essa será a primeira visita. E ela acontece logo após algumas desavenças que aconteceram entre líderes do MST e também representantes do governo. A gente está falando de quem? Do ministro da Secretaria-Geral aqui da Presidência da República, Márcio Macedo, e também do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Eles dois estão acompanhando o presidente Lula nessa viagem. E o que aconteceu, André? Durante toda essa gestão, os membros do MST, eles vêm cobrando aí um olhar melhor para esse movimento por parte do governo, coisa que não aconteceu durante esses 2 anos. E esses 2 ministros, eles são responsáveis por essa parte aí de movimentos sociais. Nós podemos aí também citar, né, que o ministro Márcio Macedo, ele vem sofrendo aí uma fritura para que ele possa deixar o cargo aqui na esplanada dos ministérios. Nomes acabam sendo ventilados, até mesmo o da ministra agora, né, da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi cogitado para poder ocupar a vaga de Márcio Macedo, e o nome da vez que está tendo agora é do deputado federal Guilherme Boulos, mas nada confirmado. O presidente Lula, ele deve fazer a entrega, de fazer o lançamento de alguns programas. Um que a gente conseguiu adiantar aqui na nossa programação foi o Desenrola Rural, que foi feito aí pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ele já foi lançado, mas o presidente Lula deve fazer um lançamento aí para esses integrantes dos movimentos. Ele também vai anunciar a entrega de mais de 12 mil lotes em 138 assentamentos, entre eles, né, o próprio quilombo Campo Grande, onde o presidente Lula vai fazer esse anúncio, em 24 estados do país. Então, ele vai fazer esses lançamentos nessa sexta-feira, aí um sinal de aproximação. E o que o presidente Lula também quer é melhorar a sua popularidade. Então, é uma estratégia para que ele possa chegar mais perto daquelas pessoas, né, daquele público onde um dia ele já esteve com sua popularidade mais em alta. Então, nessa sexta-feira, ele segue lá em Minas Gerais, mas retorna para Brasília no final do dia, André. É isso aí, Marília Ribeiro, diretamente da nossa capital federal. Obrigado demais pela presença aqui no Morning Show. Agora, esse movimento todo, primeiro, a questão, pano de fundo técnico, falar em reforma agrária em pleno 2025, com essa demonização constante do agro, podemos até discutir, mas com a popularidade do governo despencando, ele vai fazer esse aceno nesse grau para um público que, sejamos sinceros, já é dele, sob a justificativa de que ele precisa recuperar esse público. Pelo amor de Deus, enfim, parece que não aprendem nada, né? Mano Ferreira. O presidente Lula parece que não se atualizou para 2025, né? Ele continua recorrendo aos mesmos estratagemas de 20 anos atrás, quando o Brasil era outro. O Brasil mudou. A gente pode discutir a legitimidade de uma causa como a reforma agrária, mas o fato é que hoje essa é uma causa muito menos relevante do que já foi um dia. Hoje o Brasil vive uma outra realidade. Hoje nós temos uma dinâmica
no próprio agro, que é muito diferente do que já foi lá atrás. Então, o presidente parece estacionado no tempo, recorrendo a estratégias que já funcionaram um dia, mas que não dialogam mais com o Brasil de hoje. Agora, Pepe, aqui também para provocar, como diria o Ciro Gomes quando ele tem que falar algo inconveniente, vou falar bem baixinho aqui para ninguém ouvir, vou falar bem baixinho, Pepe. Eu não sei se você sabe, mas o governo que emitiu mais títulos de propriedade rural na história, desde a redemocratização aqui no nosso Brasil, foi de ninguém mais, ninguém menos que Jair Bolsonaro. Isso são fatos. Pode amá-lo, pode odiá-lo, mas foi Jair Bolsonaro que, querendo ou não, meu Deus, é fato, fez talvez a maior reforma agrária da história recente do Brasil. Fatos são fatos, por mais inconvenientes que sejam. Olha como a coisa não se fica de pé. Quero te ouvir. Não, primeiro vamos botar as coisas no lugar certo, né? Dar título de terra não é fazer reforma agrária. Fazer reforma agrária é muito mais do que só dar título. De fato, quando você pega os números da concessão de título da terra no governo Bolsonaro, foi muito superior ao governo Lula 1, Lula 2 e Dilma. Isso é fato. Mas isso não é reforma agrária. Então, o pessoal gosta de fazer essa confusão para meio que lacrar no argumento. Então, vamos colocar a coisa no viés correto. Não tem nenhuma intenção em lacrar aqui. Só... O segundo ponto que eu acho importante, reforma agrária não é uma pauta. Reforma agrária não... Então, o que é a reforma agrária ideal dos seus sonhos? Essa reforma agrária conversa não é jurássica? Algo ultrapassado, mano. Não é ultrapassado. O Brasil tem muitas terras produtivas, tem terras, por exemplo, que são utilizadas para trabalho escravo, que pela Constituição Federal deveria ser expropriada pela União Federal para fazer reforma agrária, e o governo está lento nisso. E aí eu vou colocar um ponto que eu acho importante. A gente está vendo aí o problema dos alimentos, né? O problema dos alimentos também está... O encarecimento do preço dos alimentos está também ligada por conta também da falta de uma reforma agrária. E eu explico por quê. Porque quem produz alimento para consumo interno é a agricultura familiar. Não é o agronegócio que é vocacionado para comércio exterior. Então, quando o Lula, na minha opinião, faz a desapropriação de terras, né, e tenta encaminhar uma reforma agrária, ele, na minha opinião, está endereçando esse problema, né? Tem mais agricultura familiar para poder aumentar a produção, e quando aumenta a produção, o que acontece com os preços? Diminui. Tudo bem que isso é no horizonte mais longo, né? No horizonte que a gente precisa para os próximos meses. Mas é um passo importante, sim. E não tem nada de anormal, né, a sociedade civil organizada e os movimentos sociais pautarem o governo. Isso é legítimo na democracia. Então não tem por que você querer criminalizar o MST por conta disso. Ok, mas não há coincidências na política, né? Nesse momento de popularidade despencando, faz um aceno desse para uma base dele que já está garantida, fiel, leal, não tem nenhum questionamento nisso. Mas é também um grupo que tem um sentimento de rejeição imenso em grande parcela, mas diria bem majoritária da sociedade brasileira. Exato. Para mim isso aí é a comprovação, Marinho, de que o Lula, aquela carta do Caicai está muito redonda e correta. Na verdade, o Lula está isolado mesmo. A popularidade dele cai. Cai também, porque ele está isoladaço. Tão isolado que agora ele tem que, no meio de uma crise, num cenário em que a popularidade dele está lá embaixo, justamente por conta da alta de preços e coisas do tipo, a impopularidade também crescente no meio do agro. No meio de tudo isso, agora ele vai ter que ressuscitar essa pauta da reforma agrária, que não é uma pauta comum a todos os brasileiros, como o próprio Pepe colocou aqui, é de uma classe. Tudo bem, tem o direito de reivindicar, e isso não está sendo questionado. Mas que ele está isolado, ele está isolado. E ele está tentando agora a qualquer custo. Agora, adianta falar de reforma agrária sem falar de maiores investimentos, sem falar de regularização fundiária, sem falar de incentivo ao pequeno produtor, que isso não está sendo discutido. Então, a pergunta sobre por que essas terras são improdutivas, ela também entra na questão do desenho de solução para torná-las produtivas mais uma vez. Tem terra que é considerada improdutiva, que aí eles colocam lá, porque milhões de hectares e não sei o quê, porque foi desertificado. E isso aí não vai ser revertido dando para movimento social. Então tem outras, claro que isso é um caso, tem outros casos. Então essa pauta de forma abrangente assim, é muito superficial. Precisa seguir adiante. Mas no meio de uma crise é razão puramente política e eleitoral.